A realidade da nossa participação dos assuntos do Reino de Deus é ensinada em vários textos. E como nós temos tido como base Zacarias 3, vamos ler um pouco daquilo que Zacarias deu como revelação. O profeta Zacarias está a revelar os segredos de Deus ao povo. A Josué, o sumo sacerdote, a Zorobabel, o governador, e à nação. Entre os assuntos que ele abordou no contexto profético, ele profetizou que Josué teria acesso à presença de Deus e aos seus átrios. Vamos ler então Zacarias 3, versículos 6 e 7. Zacarias 3, versículos 6 e 7. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, Josué, o sumo sacerdote, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andar dos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. A palavra guardar os meus átrios significa guardar os meus átrios, proteger. A palavra também pode significar ter aquele mesmo cuidado que alguém tem pela sua horta. Imagina uma pessoa que tem uma horta, está a cultivar os seus legumes, está a cuidar da horta. A palavra do hebraico é precisamente essa. Guardar no sentido de tomar conta dos átrios do Senhor. Julgar a sua casa e tomar conta dos átrios do Senhor. Um átrio é um lugar vedado e implica um lugar que é do Senhor e Josué teria a responsabilidade de cuidar dele. A Bíblia refere-se muitas vezes aos átrios da casa do Senhor. O templo tinha átrios, espaços lá dentro, que eram chamados átrios do Senhor, e os sacerdotes tinham que tomar conta daquilo. Então há aqui uma referência ao templo que precisava ser construído. Josué teria a responsabilidade desses átrios, mas no sentido espiritual, ele cuidar dos átrios de Deus, aquele espaço que é de Deus, que é da casa de Deus. E isto eu creio que diz respeito a nós também, porque como povo sacerdotal, como diz Pedro, nós somos nação eleita, sacerdócio santo, para anunciarmos as grandezas de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus, nós vamos ver mais versículos sobre isso, e temos uma função nos átrios de Deus que ninguém mais tem. Há pessoas que podem dizer, não é só tu que sabes o que podes fazer, eu também consigo fazer, eu também posso fazer. Há aqui um aspecto muito importante. Não é qualquer pessoa que diz que é, ou que tem acesso. Mas é a pessoa que ouve a palavra de Deus, ouviu a profecia, o conselho de Deus que foi revelado e responde a Deus. Diz alguma coisa em relação àquilo que Deus lhe está a dizer. Dado o contexto deste capítulo, Josué estava diante do Senhor. A Bíblia diz que as suas vestes estavam sujas. E o Senhor disse para lhe darem vestes limpas. E ele tinha realmente o cargo de sacerdote, sumo sacerdote. Há cargos que são dados aos que estão nos caminhos do Senhor e que observam suas ordenanças. A promessa é andar entre os que estão aqui. Se tu ouvires a minha palavra, guardares os meus mandamentos, fizeres as minhas ordenanças, então tu vais ter um lugar, vais julgar a minha casa, vais guardar os meus átrios e vou-te dar lugar para andares entre os que estão aqui neste lugar. Esta revelação de Zacarias mostra-nos que os que seguem ao Senhor é-lhes dado o ministério de tratar dos assuntos de Deus como pessoa que tem parte no reino de Deus. Nós tratamos dos assuntos de Deus como mordomos, que somos do Senhor, tratamos dos assuntos de Deus. E como pessoas que tratamos dos assuntos de Deus, nós temos acesso aos átrios de Deus para falar destas coisas. Por um lado, estamos a cuidar dos átrios de Deus, por outro, estamos diante do Senhor e andando com aqueles que estão diante do Senhor. Vamos ver rapidamente dois exemplos, nem vamos ler, mas eu dei os versículos que podem ver em Mateus 25, versículos 14 a 30, que nos dá a parábola dos 10 talentos. O Senhor está a explicar como é que funciona o reino dos céus. Há um homem que vai se ausentar, então chama os seus empregados, dá-lhes os talentos. Quando ele regressa, quer de volta o que é dele. Há um que não fez nada com aquilo, mas há outros dois que negociaram com os talentos. Lucas 19, 10 a 25, Lucas 19, 10 a 25,
Há um senhor que também se ausenta e ele deu 10 minas aos seus empregados, aos seus criados, para negociarem com eles até que ele regressasse. E nestas parábolas o Senhor está-nos a mostrar algo importante, que é-nos dado ministério, talento, as minas, é-nos dado algo para nós usarmos a favor do seu reino até que o nosso Senhor volte. O Senhor Jesus vai regressar. Os profetas disseram que ele viria. Ele iria nascer em Belém, ele é o Salvador. Profetizaram. Esse conhecimento enriqueceu ao povo. Eles estavam na expectativa que viria o Messias. Essas profecias enriquecem a nós e não só. Agora vimos o que é que Deus já fez, que já cumpriu, e qual é a tarefa que nos deu, como é que nós estamos envolvidos no seu reino. No caso do sacerdote, ele teve ali uma experiência interessante. Ele deveria continuar na sua função como sacerdote, mas agora repare, depois do Senhor lhe dar esta revelação, como é que ele se iria sentir? Como é que esta revelação lhe deu esclarecimento? Qual seria a qualidade do seu trabalho? Eu creio que em tudo melhorou bastante. Porque quando Deus nos diz alguma coisa, o que Deus nos diz alumia-nos. Alumia o nosso entendimento e alumia o nosso caminho. Então, o caminho está a ser iluminado pela revelação de Deus, nós entramos nesse caminho e aí fazemos com ânimo, encorajamento, com conhecimento, com entendimento, porque estivemos diante do Senhor, mas continuamos a ter acesso à presença de Deus. Josué tinha estado diante do Senhor nos versículos anteriores, suas roupas estavam sujas, já falamos sobre isso, representava o pecado da nação, porque eles tinham ido para o cativeiro por causa do seu pecado, agora estavam na altura de regresso e estavam a restaurar a sua nação. O templo, tinham começado a construí-lo, mas depois pararam por causa de grande oposição, mas mais tarde voltaram à obra do templo e o completaram. Mas em relação a que Josué foi decretado que lhe tirassem as roupas sujas e passasse dele a iniquidade, deram vestes limpas, e enquanto está a ser decretado isto sobre Josué, a iniquidade dele passar e ele ter vestes limpas, Zacarias, homem, profeta, diz: ponham-lhe na cabeça uma mitra limpa. E puseram então uma mitra limpa na cabeça do sacerdote. Para a participação do profeta Zacarias nos assuntos de Deus. Deus chama Zacarias através desta visão que ele tem. Ele vê o que está a acontecer. O sacerdote está sujo, está diante do Senhor, está ali o anjo do Senhor, e Satanás opunha-se a Josué. Satanás é um adversário. O que é que dá força? O que é que deu força a Satanás? A razão para estar lá era o facto de Josué estar sujo e ele não podia estar na presença de Deus. E Satanás usa-se dos nossos erros, dos nossos pecados, para nos acusar diante de Deus. Mas Deus disse: não é esta unção que tirei do fogo, não é Jerusalém o lugar que eu escolhi, não é Satanás que diz a Deus o que vai fazer, Deus já sabe o que ele vai fazer, e diz: diabo, está calado. Passe de Josué a iniquidade. E mais adiante está escrito, Zacarias 3, versículo 9, que a iniquidade vai passar num dia. A iniquidade iria passar num dia, fazendo referência à morte redentora de Jesus, onde ele morreu na cruz de Calvário em Jerusalém. Observemos aqui uma coisa importante. Zacarias estava na presença do Senhor, e enquanto o Senhor está a dizer: ponham roupas limpas a Josué, ele disse: Senhor, uma mitra limpa, e é isso que é feito. Como devemos nós ser perante a revelação de Deus acerca de nós próprios? Quando Deus diz algo acerca de nós, ou através do que está escrito, ou alguém dá uma palavra de conhecimento, como é que nós devemos ser? O que é que isso determina em nossas vidas? No sentido pessoal, o que é que nós fazemos quanto ao acesso que temos a Deus? Vamos ler 2 versículos no instante. Efésios 2:18, Efésios 2:18 e Efésios 3:12. Efésios 2:18. Por ele, isto é, por Jesus,
ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos refere-se a Israel e aos gentios. Tanto Israel como os gentios, que somos nós, temos acesso por Jesus ao Pai em um mesmo Espírito, Espírito Santo. Efésios 3,12, no qual, portanto, refere-se a Jesus, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo, e porque nós estamos em Jesus, e porque temos fé em Jesus, nós temos o acesso. Você sabe que pode entrar no palácio, porque não entrar? Se a pessoa ficar a pensar, não, aquilo é grande demais para mim, é luxo demais para mim, nunca despreze quem você é, porque você é filho de Deus. Deus diz que nós temos acesso a Ele através de Jesus. O que é que isso significa para nós? E será que nós estamos a usar esse acesso? Isto é importante. Porque se Deus diz que nós podemos chegar à sua presença, por que não chegar à sua presença? Estar na presença de Deus. Perante o que o Senhor já nos tem dado e por aquilo que o Senhor já fez, como será a nossa oração? Neste acesso a Deus. Eu vou ler rapidamente Mateus 7,7. Jesus disse, pedi e dás-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O que é que isto significa? Que nós temos acesso e aí podemos pedir e contar com a resposta. Pedi, dás-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Mateus 6,19. No que o Senhor disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor disse isto a Pedro quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Depois o Senhor disse, não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. A quem recebe a revelação de Deus, o Senhor dá as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado do céu. Isto é entrar nos átrios de Deus, cuidar ou guardar os átrios de Deus, julgar a casa do Senhor. Não é como ditadores, não é como autoritários, mas é como pessoas que temos revelação de Deus. É para quem já passou a iniquidade, portanto, foi perdoado em Jesus, tem as novas vestes e nós estamos revestidos de Jesus, fomos santificados em Jesus e estamos na presença do Senhor. Temos recebido a revelação. Como Paulo, a palavra o consumiu, a palavra o pressionou, a palavra determinou as decisões de Paulo, o caminho de Paulo, e por isso ele falava sobre o Messias. Porque a palavra lhe ensinava sobre o Messias. Nós entramos neste lugar que nos é dado em Jesus para determinarmos a obra que fazemos diante do Senhor. Estamos com atenção ao que o Senhor nos quer dizer. Estamos com atenção aos princípios da palavra de Deus e agimos dessa forma, porque a autoridade está na palavra de Deus que vem a nós e a nossa vida tem que estar em sujeição à palavra de Deus. Por estar a usar a palavra de Deus, porque está escrito e a pessoa depois pensa que tem autoridade, não funciona assim. Mas quando a pessoa está em sujeição a Deus e ministra com a revelação da palavra de Deus, aí está a fazer algo de grande significado. Então aquilo que ligar na terra é ligado no céu. Mateus 18, versículo 18 a 20. Mateus 18, versículo 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está aqui, nós estamos reunidos no nome dele. O Senhor está entre nós. E o que nós falamos entre nós diante do Senhor, estão a ver os átrios? Estamos nos átrios do Senhor. O Senhor está entre nós. A obra que vamos determinando, vamos fazendo, tem um poder espiritual, um poder celestial. João capítulos 13 a 16. João 13, capítulos 13 a 16, nas últimas instruções que Jesus está a dar aos seus discípulos antes de ele depois ser preso, uma das coisas que ele diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome eu o farei. Até agora nada pedistes, pedi para que o vosso gozo se cumpra. João 14, versículos 10 a 14. João 15, versículo 16.
João 15,6: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Repare, nesta autoridade o Senhor diz: o que vocês pedirem, o Pai vos conceda. João 16, 23 a 24. João 16, 23 a 24. Naquele dia nada perguntareis na verdade vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos lá dar. Até agora nada pedis, pedi, e recebereis para que a vossa alegria, o vosso gozo se cumpra. Portanto, há aqui um sentido nós pedirmos no nome do Senhor, mas é para pessoas que têm revelação de Deus, como Jesus aqui deu aos seus discípulos, e eles tomaram nota disso, e esta revelação tem vindo até nós nas Escrituras. Deus tem falado, e o que é que nós fazemos? Nós ouvimos, entramos nos átrios de Deus. E estamos com o Senhor. Nós andamos, como diz Zacarias 3,7, andamos entre os que estavam ali. Portanto, dentro desta visão, estavam diante do Senhor. E a palavra ao sumo sacerdote é: se ouvires a palavra, guardar as minhas ordenanças, vais julgar a minha casa, vais cuidar dos meus átrios e vais ter lugar entre os que estão aqui. Isto é um lugar de autoridade dado aos que ouvem a palavra. E esta palavra foi dada a Josué num contexto messiânico, porque logo a seguir o Senhor diz: viria o seu servo, o seu rebento. Logo no versículo 8, Zacarias 3,8, o Senhor diz isto. E versículo 9, a iniquidade da terra vai ser tirada num dia só. Fazendo a referência ao Messias que daria a sua vida na cruz do Calvário por nós. Estão a ver a intensidade da palavra de Deus? O nosso trabalho, quem é que nós somos, o que é que nós somos encorajados a fazer, estar diante de Deus. Temos que ver mais em nós do que nós habitualmente vemos. O que é que Deus vê em nós? É isso que nós temos que ver. Não é o que nós vimos em nós, mas o que Deus vê em nós. O que é que Deus nos está a ver a fazer? Se nós dissermos sim a Ele, é isso que nós temos que ver. Porque é aí que existe a determinação para o nosso destino. Não é um destino sem Deus, mas é um destino em Deus. É participar naquilo que Deus está a fazer. Uma pergunta. Qual a natureza de relacionamento que é possível o ser humano ter com Deus? A esta pergunta certamente que haverão muitas e diversas respostas. Considerando o estudo acima exposto, vimos que Deus quer um tipo de relacionamento, como explicado ao sumo sacerdote Josué e como lemos em Zacarias, capítulo 3, versículo 7. Zacarias 3, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Josué poderia cumprir as suas obrigações como sacerdote e, no fim delas, ir para casa como quem tivesse acabado o trabalho do dia. A este tipo de relacionamento com Deus podemos definir como periférico. Neste texto, e tendo em mente a mensagem profética dada por Zacarias, vimos que Deus queria mais que um relacionamento periférico. Deus queria que Josué andasse em seus caminhos e que observasse a sua palavra. Tendo esta qualidade de dedicação, Josué entraria num tipo de relacionamento em que ele já estaria habilitado para o serviço nos átrios de Deus. Josué poderia julgar a casa de Deus. Tendo o perfil de pessoa que anda nos caminhos de Deus e que guarda a palavra de Deus, ele teria lugar diante de Deus. Ele participaria na obra que Deus estava a realizar. Esta era a obra em que, segundo a profecia, viria o renovo que Deus prometeu. Esta era a obra mediante a qual seria removida a iniquidade da terra em um dia, como lemos em Zacarias 3, 9. Com esta revelação bíblica em mente e recordando os ensinos de Jesus, como vimos acima, compreendemos que o relacionamento periférico com Deus não é o melhor. Por este estudo, vimos que Deus quer um relacionamento real
com o ser humano. Como então entrar num relacionamento com Deus? Tendo em conta que Jesus já veio ao mundo e tendo em conta que Jesus morreu na cruz pelo ser humano para ali lidar com o terrível problema da iniquidade, fica claro que o caminho para Deus é através de Jesus. As profecias relacionadas com a salvação em Jesus e dadas ao ser humano já se cumpriram. Por estas profecias recebemos a revelação sobre o plano divino para o ser humano. Resta agora a cada pessoa responder a Deus à luz do que Jesus fez na cruz do Calvário. Resta ao que crê em Jesus entrar na provisão já dada e confirmada profeticamente. Qual a sua resposta a Deus? Encoraja cada pessoa a declarar diante de Deus que aceita a verdade de que Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Deus fez por nós uma obra de eterno valor, que cada pessoa possa dizer a Deus: eu aceito a salvação em Jesus. A quem já tenha aceito Jesus como seu Senhor, encorajo a continuar a contemplar o caminho que Deus tem colocado diante dos que creem. Medite nos ensinos de Jesus e viva nos seus caminhos. O facto é que é nos caminhos de Jesus em que podemos fazer o melhor uso dos talentos que Nosso Senhor nos tem dado. Pelos ensinos de Jesus, somos capacitados para participar nas obras que Deus preparou para os que creem. Como costumo dizer, todos os dias leia um pouco da Bíblia. Refletir na palavra de Deus é necessário para o crescimento espiritual do discípulo. Todos os dias falo com Deus Pai, sempre em nome de Jesus, por quem chegamos ao Pai, e como está escrito em João 14,6. João 14,6, aí lemos que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser através dele. Peça a Deus para o guiar nos seus planos, os planos divinos para a sua vida. Peça a Deus para o iluminar acerca dos dons que Deus dá, a provisão que Deus dá a quem nele crê. Sim, quando nós falamos com Deus sobre estas coisas, devemos acreditar que Deus, no seu imenso amor para conosco e no cumprimento da sua vontade em nossas vidas, que Deus vai dando o que nós necessitamos e que também na realidade nos capacita para estar diante dele e ter um relacionamento de significado com ele também. Sempre que possa, frequente uma igreja que proclama o Evangelho de Jesus. Aí poderá receber o auxílio para o seu progresso como discípulo de Jesus. Fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Continue orando que as amplas bênçãos de Deus continuem a fluir na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.